Amados, hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre a escravidão. Jesus é a nossa Páscoa. Mateus capítulo 28, o texto que o pastor Eldo leu no início. Eu só vou ler o verso 6. Nós lemos já o texto, né, do 1 ao 10. O pastor leu, vamos ler só o verso 6 então, juntamente com a igreja. Não está aqui, porque ressurgiu. Em outras traduções, ressuscitou, como ele disse: vinde, vede o lugar onde jazia. Ore, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus de amor, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, nesta casa que o Senhor preparou para que nós estivéssemos adorando e engrandecendo o Teu nome. Que o Senhor, que nós, Pai, possamos entender que o Teu nome é santo, que o Senhor é um Deus santo, e que precisamos declarar isso o tempo todo: Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, de um pedacinho da Tua palavra que faz parte de um contexto muito grande, e nós queremos hoje, Senhor, como um memorial, lembrarmos da morte que nos trouxe vida, lembrarmos da verdadeira Páscoa, o significado da Páscoa para nós, para os Teus filhos, para os judeus. Vamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, e que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso ser, Pai, para que possamos compreender e guardar essa palavra maravilhosa em nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui hoje, e que as palavras da minha boca, do meditar, do meu coração, sejam gratos diante de Ti. Amém, amém. Amados, quando nós pensamos em eleição, Deus elegendo um povo, Deus elegendo uma nação, nós pensamos em Israel. Haja vista que quando você começa a ler o livro do Gênesis, você já começa a perceber que algumas pessoas, muitas pessoas ali, elas fazem parte de um plano de salvação. E você continua lendo o relato do livro do Gênesis, aí você chega até um homem chamado Abraão, e o texto vai nos mostrar ali que Deus chama aquele homem. Nós temos ali várias histórias até Abraão, muitas histórias até Abraão, inclusive até a história de Noé, que foi um escolhido, sua família, um povo escolhido ali. E chegamos até Abraão, mas ali é algo assim especial. Deus chama aquele homem, faz promessas àquele homem, e essas promessas, elas atingem toda a humanidade, não somente os hebreus, não somente os israelitas, mas as promessas que Deus faz a Abraão, elas atingem toda a humanidade. Glória a Deus. Ele promete a Abraão que dele faria uma descendência, muitas pessoas, que nós não temos nem ideia, que o Senhor também daria terras para ele e para a sua descendência. E uma última promessa que Deus faz a Abraão, que mexe com tudo isso, é que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias, aleluia, todas as nações, em algumas traduções, todos os povos da terra. E essa profecia, essa palavra que foi direcionada a Abraão, ela se cumpre em Jesus Cristo, porque em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós fomos libertos, nós somos libertos. Em Cristo se cumpre a profecia, a palavra que Deus dirige a Abraão. E Deus elege um povo, elege Israel como o povo santo, e a partir de Jesus, o Senhor elege a igreja. Elege a igreja. Só que tem algumas coisas
que nós precisamos prestar atenção. Dentro dessa eleição existem pessoas que não obedecem a Deus, que estão ali, como Jesus mesmo disse na parábola do joio e do trigo, estão ali misturadas ao trigo, aos escolhidos, mas não são escolhidos. E vai chegar o dia em que Deus, em muitos lugares, em muitos tempos atrás, Deus já fez essa separação, e que Deus ainda fará essa separação no dia do Senhor. Aí você pode me questionar: como eu posso saber quem são os escolhidos? Como eu posso saber quem são os salvos? No meio de tantas pessoas que já viveram e de tantas pessoas que vivem hoje, como eu posso saber? Eu posso te dar aqui alguns toques, alguns exemplos. Se você ama a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, se você entende, compreende o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Deus nos mostra lá no Antigo Testamento, que apontam para o Cristo, se você tem essa revelação, se o Espírito Santo de Deus te convence, te toca todos os dias, te mostrando: olha, o Senhor quer que você haja dessa forma, o Senhor quer que você pense dessa forma. Você tem que compreender o amor, você tem que compreender o perdão, você tem que entender o que você está fazendo no tempo e no espaço, o porquê que você está aqui. Se o Espírito Santo te constrange a não pecar, se você tem dado ouvidos a essa voz que fala em nossos corações todos os dias, você é escolhido. Amém. Glória a Deus. Pode ter certeza da sua salvação. Mas se essa palavra, nesse contexto geral daquilo que eu estou falando aqui, se a Bíblia, se as Escrituras, se o Espírito Santo não tem efeito nenhum na tua vida, se você ouve, você compreende às vezes, mas não coloca em prática, se tudo que sai do altar, não somente desse, mas de todas as formas que Deus fala, e Ele fala o tempo todo, o Senhor fala conosco, se você não dá ouvido, se a tua mente é fechada, se você não se importa com o reino de Deus, não somente com a igreja, mas todo esse contexto que faz parte do reino de Deus, que é o amor, que é a amizade, que é a ajuda ao próximo, que é estar perto das pessoas, que é fazer visitas, que é olhar pelos enfermos, que é estar com os ouvidos atentos, os olhos atentos ao que está acontecendo. Se você vive em função do próximo, ou não vive em função do próximo, dependendo de como você está entendendo o Evangelho, então você é escolhido ou você não é escolhido. Você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso com o reino? Porque na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou a orar assim: ó, venha o teu reino, venha o teu reino. Você compreende isso? O que significa isso? Significa que nós estamos dizendo: Senhor, venha reinar sobre nós, venha ser o nosso rei. Não é isso que nós estamos dizendo? Reina sobre nós, reina sobre mim. E o rei, ele é soberano, irmãos. O rei não pergunta, o rei ele fala: olha, tem que ser assim, vamos fazer assim. O nosso rei, ele é manso. Nosso rei, ele é doce. Nosso rei é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 12 do livro de Êxodo, nós encontramos o relato da Páscoa judaica, ou dos israelitas. Esse relato histórico sobre como surgiu a celebração da Páscoa, ela é cheia de símbolos, ela é cheia de simbolismos, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Para nós, ressignificar a Páscoa dos judeus é respeitar a sua historicidade, porque ela é verdadeira, ela aconteceu. O relato do livro do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, não é uma fábula. Não,
ela é verdadeira, é uma história que aconteceu, sim. A palavra Páscoa, no hebraico, Pessah, ela literalmente significa passar por cima. A ordem de Deus para o povo, antes de determinar a morte dos primogênitos, o Senhor fala o quê? Para os judeus, eu quero que vocês separem um cordeiro ou um cabrito para uma família. Se a família for pequena, juntem 2 famílias ou 3 famílias. Vocês vão separar aquele cordeiro durante 14 dias. No 14º dia, ao pôr do sol, vocês vão imolar esse cordeiro. E a ordem naquele momento, irmãos, olha o significado. A ordem naquele momento: pegue o sangue desse cordeiro e passe nas vigas e nas laterais das portas das suas casas, porque esta noite o Senhor vai passar pelo Egito, e a casa que não tiver a marca, o sangue do cordeiro, ele vai entrar e vai matar os primogênitos. O sangue do cordeiro está sobre a tua vida. A marca do cordeiro está sobre a tua vida. No mundo espiritual, o anjo da morte não tem poder sobre a tua vida. Se você é escolhido, se você é escolhida, o sangue do cordeiro está sobre a tua vida permanentemente. A Páscoa, irmãos, o Pessah significa a passagem, literalmente, para eles naquele momento, da escravidão para a liberdade. E quando você entende o Evangelho, quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, a morte não tem domínio sobre você, a escravidão não tem domínio sobre você. Que escravidão é essa? A escravidão do pecado. A pessoa que não tem domínio próprio, a pessoa que peca, a pessoa que quer satisfazer os seus desejos, aqueles que são literalmente de Cristo, não pensam mais assim, não agem mais assim, já passou da escravidão do pecado, porque o pecado traz tristeza, o pecado traz dor, mas Cristo nos dá essa liberdade. Aleluia. Cristo nos dá alegria. Cristo nos enche de luz. Cristo nos enche de paz, que excede todo entendimento. O significado do sacrifício do cordeiro, que nós vamos ver lá no tempo de Jesus, olha, tem tudo a ver, tudo a ver. A Páscoa com o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, Paulo escreveu à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 4, no verso 4, dizendo que Deus escolheu o melhor tempo para enviar Jesus. Para nós parece estranho, olhando, ou você lendo a história, você fala, poxa, havia ali uma dominação, o Império Romano estava dominando. E por que Jesus não se rebelou contra esse império? Os romanos, queridos, estavam no auge do seu imperialismo. As estradas eram boas para que depois os nossos irmãos pudessem pregar o Evangelho. Olha por que foi no melhor tempo. Eles tinham essa liberdade. Paulo e outros irmãos tiveram essa liberdade de andar pelas estradas que os romanos prepararam para a propagação do Evangelho. As navegações, para quem leu agora o livro de Atos, Paulo indo para Roma, os navios estavam se sofisticando, e tudo ali, Deus agindo em favor dos seus escolhidos. Deus tem escolhidos, teve e sempre terá escolhidos nessa terra, e vai sempre agir em favor dessas pessoas que vão ouvir o Evangelho, vão entender e serão salvas. A política, as leis, os impostos estavam cada vez mais fortes. O imperador, no tempo de Jesus, era Tibério. E ele foi imperador de Roma de 14 a 37 depois de Cristo. Foi enteado do primeiro imperador, César Augusto. E assim como a maioria dos imperadores, irmãos, assim como a maioria dos homens que estão no poder, foi um homem promíscuo.
amante do poder, não ligava para o povo, e quase no final do seu reinado, ele se exilou numa ilha e passou o governo para 2 prefeitos ali de Roma. Esquecido, ficou esquecido na história. O grande imperador Tibério, do grande império romano, é esquecido. Quem viveu naquela época com ele, paralelamente, foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Onde está Tibério? E onde está Cristo? Façamos essas comparações. O poder do mundo e o poder que Jesus tem sobre todos. Foi esquecido nessa mesma ilha e foi assassinado pelo seu sucessor, Calígula. E os gregos, irmãos? Os gregos cooperaram com a cultura, com a língua, mesmo com todo o misticismo, com toda a mitologia, eles cooperaram para que o evangelho se expandisse. Por isso que Paulo escreveu, foi no melhor tempo. Na época, o grego koiné, não o grego atual, era a língua mais compreendida, a língua mais falada. E era como se fosse o inglês hoje. Se você soubesse o grego, naquele momento, você poderia viajar sem problemas por todo o Império Romano. E Paulo conhecia bem a língua grega, conhecia o latim, conhecia o aramaico e o hebraico. E por fim, queridos, os judeus cooperaram com a sua religião monoteísta, que deu origem ao cristianismo, que é um monoteísmo trinitário. Nós cremos que Deus é um, mas que Ele também é 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amados, a última semana antes da crucificação, aconteceram coisas importantes, interessantes, para que nós venhamos a refletir. Você vai ler o relato daquela mulher, de Maria, como a maioria dos evangelhos corroboram com essa interpretação. Maria, irmã de Lázaro, que Jesus ali está próximo da crucificação. Eles estavam na casa de um fariseu, e Jesus estava ali sentado. De repente ela vem e quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e despeja sobre Jesus. Um evangelho diz que foi sobre a cabeça, o outro diz que foi sobre os pés, mas não importa. O que importa é que ela derramou. Aleluia. Ela fez, ela agiu, ela não esperou, ela não se importou com o que estava acontecendo e com o que iriam dizer sobre ela. É assim que nós precisamos agir, sabia, irmãos? No mundo espiritual nós não temos que ficar esperando. Não temos que ficar esperando a ordem, não temos que ficar esperando. Não, vai lá e faça, vai lá e adore, vai lá e cumpra aquilo que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo estava levando aquela mulher a fazer aquilo, e ela não negou, ela não ficou, não, mas será não, ela foi. Vocês sabem que nessa cultura, no tempo de Jesus, a mulher não tinha valor nenhum. Elas não podiam fazer nada. No Antigo Testamento também nós temos muitas restrições. Jesus deu essa liberdade, irmãos, e Ele está dando hoje. Nós fazemos parte de um corpo só. Não existe grego, não existe judeu, não existe brasileiro, não existe argentino, não. Nós fazemos parte de um grupo que é chamado Corpo de Cristo. Aleluia. E uma das últimas palavras que eu preguei aqui, eu disse que nesse contexto também, um pouco antes da crucificação, Jesus entra em Jerusalém pela porta dourada e é saudado. Uma semana antes, irmãos, olha que interessante. Mais ou menos uma semana antes, ele é saudado pelo povo. Antes ele chora por Jerusalém. E uma semana depois vem todo aquele contexto da crucificação.
Jesus é preso, é açoitado, é julgado. Não estava dentro do contexto, mas para humilhar, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e fizeram com que ele carregasse a sua própria cruz. A crucificação, o ato da crucificação, ela não era romana na sua raiz, lá no princípio. Ela era persa. Os persas fizeram esse tipo de assassinato, né? No Império Romano ganhou muita força ainda antes de Roma se tornar um grande império. O general Júlio César foi um grande adepto dessa prática, e a partir dele a crucificação se tornou a maneira mais usada para punir os inimigos de Roma. Só para relembrá-los, esse castigo ele começava com um flagelo. As roupas eram tiradas, não sabemos se ficava só com alguma coisa para cobrir as partes íntimas, não sabemos, mas muitos historiadores dizem que eles ficavam nus. A pessoa, o homem, era chicoteado com um azorrague. Vocês viram aqui as crianças com um chicote, com tiras. E só para lembrar, porque eu sei que vocês já sabem, nas pontas desse azorrague tinham pedaços de ferro e ossos. E para quem viu aquele filme dirigido pelo Mel Gibson, bem próximo da realidade, o condenado ficava num toco de madeira, preso com as costas para cá, e ele levava aproximadamente 40 chicotadas. E cada chicotada era arrancar um pedaço da pele, da carne da pessoa. E muitos relatos, irmãos, dizem que muitos não aguentavam chegar à cruz, morriam já no flagelo. Segundo historiadores, o condenado levava não a cruz toda, mas somente a trave, a viga, que pesava aproximadamente 60 quilos. A cruz inteira, ela pesava aproximadamente 135 quilos. Flávio Joséfo relatou que no cerco de Jerusalém, no ano 70, os romanos crucificaram mais de 2.000 judeus que se revoltaram contra Roma. E no período de Jesus, e num período anterior a Cristo também, foram mortos muitos judeus e outros homens estrangeiros que se revoltaram contra Roma. A crucificação de Jesus passou por todo esse processo. Foi cuspido, foi esmurrado, foi desprezado. E eu quero lembrar com vocês, queridos, algumas coisas interessantes. As suas pernas não foram quebradas. Porque no sacrifício, lá no Antigo Testamento, as pernas do cordeiro, elas não poderiam ser quebradas. Os romanos quebravam as pernas dos condenados para que eles morressem mais rápido. Mas quando eles foram fazer isso, Jesus já estava morto. Desceu da cruz, desceram ele da cruz e o colocaram na tumba que José de Arimateia havia preparado. Jesus na cruz, ainda ali na agonia da morte, ele falou 7 frases. 7 frases. E eu queria recordar com vocês essas 7 frases de Jesus lá na cruz. Estão não numa ordem cronológica, não vou dizê-las, não vou colocá-las aqui numa ordem cronológica, mas de acordo com o Evangelho. A primeira frase que Jesus falou: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Você já perdoou hoje? Já perdoou hoje? Na oração, de novo voltando àquilo que eu falei agora há pouco, na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos manda, Ele nos ordena a perdoar. Eu não sei se vocês já repararam, mas quase todo culto nós falamos de perdão aqui, né? O que será que o Senhor quer falar conosco? Você já perdoou hoje? Segunda frase que Jesus falou na cruz, queridos: tenho sede. Eu vejo essa identificação de Jesus com a condição humana, a sua humanidade entendendo a nossa. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus chorando por causa da morte de Lázaro, chorou também por causa da incredulidade de Jerusalém. Nós vemos Jesus nas festas, conversando, se alegrando com as pessoas. Quando precisava falar mais duro, ele falava. Quando precisava abraçar, ele abraçava. O que Deus quis nos mostrar, o que Jesus quis nos mostrar, que Ele entende o nosso sofrer, que Ele sabe das nossas angústias, que Ele conhece as nossas obras, é que nós temos essa liberdade, amados, de falar com Deus. Não precisamos ficar calados, não precisamos ficar sem saber o que fazer, não. Coloque as tuas razões, como o profeta Isaías diz. É o próprio Deus que está falando. Fala comigo, abra a tua mente, nem que seja em pensamento, nem que seja através das suas lágrimas. O Senhor vai entender, o Senhor vai ouvir. Deus é um Deus humano. Ele entende a nossa humanidade, as nossas fraquezas. E a terceira frase que Jesus fala para aquele ladrão que estava ao seu lado, não sabemos o lado direito ou esquerdo, mas a Bíblia relata, o Evangelho relata, os Evangelhos relatam que ele foi morto com um ladrão do lado e outro do seu lado esquerdo, um do seu lado direito. O que estava, não sabemos qual lado, disse: se tu és o Cristo, por que você não salva a ti mesmo? E salva nós também. Não é assim que as pessoas pensam? Me ajuda aí. Que vantagem eu vou ter? Nem na hora da morte, o outro disse, nem na hora da sua morte você teme a Deus? E aquele homem, irmãos, lá nos últimos momentos da sua vida, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não precisou de batismo, não precisou de nada. No último momento, o Espírito Santo tocou, o convenceu, e ele reconheceu que Jesus é Deus, que Jesus é Rei, escolhido do Senhor. Escolhido do Senhor. E o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Olha a dimensão do espaço-tempo. Que dinâmica é essa, irmãos? O que Jesus estava dizendo ali? O que Jesus estava dizendo? Olha, a partir do momento em que você morrer aqui, e eu também, eu te levarei, ou você vai se encontrar comigo lá no paraíso. Jesus já estava falando uma coisa. Se vocês lembrarem da parábola do rico e do Lázaro, o que estava no contexto de Jesus ou do Antigo Testamento, todos ficavam no mesmo lugar. Mas Jesus já estava antecipando: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Você não estará dormindo, você não ficará dormindo, você não ficará inconsciente, você não ficará esperando, não. É hoje mesmo. Aos homens está destinado a morrerem uma vez só, vindo já automaticamente o juízo. O juízo na presença de Deus, é no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E quarta frase que Jesus disse:
olhando para Maria e para João, que estava ali embaixo da cruz. Aliás, queridos, eu quero fazer aqui uma observação. Só João, que era o mais novo, ficou, o mais jovem. Alguns chegaram a dizer que ele tinha por volta de 17, 18 anos. E as mulheres? Onde estavam os outros? Onde estavam os outros? Por isso que Jesus deu essa autoridade, né, às mulheres. Por isso que Jesus estava sempre perto delas. Fiéis, eram fiéis. Pode contar. Pode contar. Eu brinco com a tia Didi, ela não está aí hoje, né? Ela está aqui. Com ela e com a Rosa. Aí, ó, firmes, pode contar. Ali não falha. Estou falando em relação aqui, né? As coisas da igreja. Pode contar. Pode contar com as mulheradas, com a mulherada da sua igreja. Não estou desmerecendo os homens não, né? Só estou colocando aqui o contexto da morte de Jesus, onde eles estavam, né? Pedro só acompanhava de longe. O texto diz que João Marcos, ali querendo saber o que estava acontecendo, saiu só de lençol, e o lençol caiu, não sei se tiraram, e saiu peladão por Jerusalém, com medo. Onde estavam os homens e as mulheres, queridos, acompanhando o tempo todo. Não estavam com medo, estavam ali aflitas, o que vai acontecer. E aí Jesus olha para Maria e João e diz assim: olha, mulher, aí está o teu filho. João, aí está a tua mãe. E o texto relata que depois desse acontecimento, Maria foi morar com João. Eles se aproximaram. O que o Senhor quis nos mostrar, irmãos? Que o culto ao DNA morre ali na cruz. Não tem essa questão agora. Não existe mãe, não existe filho, não existe esposa, não existe marido, homem, mulher, judeu, grego. Nós fazemos parte do reino do Deus vivo. É isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo é que agora nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Alguns interpretam de uma forma assim. O que Jesus estava falando quando ele estava num lugar? Estava ali num lugar pregando a palavra. Chegaram para ele e disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Por que Jesus falou daquele jeito? Porque estava acontecendo ali um complô da família de Jesus contra ele. Contra ele. Eles estavam dizendo: olha, esse Jesus está meio doido, o que está acontecendo com ele? Vamos lá segurá-lo. Pode interpretar desse jeito ali, você vendo no Evangelho de Marcos. Eles estão ali querendo parar Jesus. Não, pare de fazer isso. Ou o que você está fazendo? E aí essa notícia chega até Cristo e ele fala: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aqui Jesus está dizendo: olha, Maria, não fica se apegando não a sangue, a DNA, não. Cuida de João. João, cuida de Maria. É Jesus provendo ali na hora da sua morte, se preocupando com as pessoas. A quinta frase que Jesus fala na cruz em aramaico é: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Salmo 22 relata essa palavra de Jesus. Mais uma vez, irmãos, o sentimento humano de Jesus, a angústia da dor e da solidão, as coisas que nós sentimos e temos que mostrar e falar com Deus. Repito, não deixe de orar. Não deixe de orar. Essa comunicação que nós temos com Deus, essa ponte, não fique
pensando que o Senhor não vai te ouvir, que o Senhor não vai te atender. Ele só não vai te ouvir, só não vai te atender se você não orar como convém. Mas se você orar como convém, seguindo o modelo da oração que Jesus nos ensinou, pode ter certeza que Deus exalta os humildes, que Deus ouve a tua oração, que Deus quer transformar a tua vida cada vez mais a cada dia, mas é na oração, é no jejum. O que é que está acontecendo com a tua vida? O que é que está acontecendo com a minha vida? Saiba que tem uma solução. Essa solução se chama oração, jejum, meditação na palavra. Não se desespere. A palavra que Mário Sérgio Cortella, quando era professor, falava sempre quando terminava a sua aula de filosofia na faculdade. Todo término de aula ele dizia: não se desesperem. Não se desesperem. E o Espírito Santo de Deus sempre fala conosco, irmãos. Não se desesperem. Não se desesperem. Olhem os lírios do campo, olhem os pássaros, olhem para a natureza. Tem uma fábula de dois passarinhos conversando em cima da árvore. Dois passarinhos conversando. Aí um falou para o outro assim: por que esses homens correm de um lado para o outro? Por que tanto trânsito? Por que tanta loucura? Por que... Aí o passarinho falou para o outro: é porque eles não têm um Deus como o nosso. Não se desesperem. O Senhor reina. A sexta frase, penúltima frase: tetelestai. Está consumado. Jesus falou em aramaico, que foi traduzido para o grego quando o evangelista foi escrever o evangelho. Ele traduziu como tetelestai. Tem o sentido de estar concluído. Na cultura grega, quando um pai dava uma missão para o filho: vai lavar a louça, menino, vai arrumar a casa, você que está aí, que não está trabalhando ainda. Olha o Pedro lá. Ajuda aí o pai, a mãe. Viu? A Bárbara também está aí. Posso falar que é sobrinha, né? Viu, Bárbara? A fortuna aí, grandona. Quando o pai dava uma missão, sabe o que o filho falava? Lá na Grécia Antiga: pai, tetelestai. Está concluído. Já terminei. Já terminei. Eis o que Jesus falou: pai, está concluído. Está consumado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, está feito. Eu sou a propiciação eterna. Eu sou a Páscoa. Eu sou a Páscoa. Eu sou a verdadeira passagem da escravidão para a liberdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. É isso que Jesus estava dizendo quando ele disse tetelestai. E a última frase, queridos: pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. O livro do Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Você entende esse plano de Deus? Você entende isso? Você entende que você é eterno? Que você estava em Deus? Nós estávamos em Deus, e quando Ele soprou, você veio a existir. Você entende isso? Que a eternidade, o espaço-tempo para Deus é outro, porque lá no livro do Apocalipse, João escreveu que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação já estava feito, o Senhor já tinha escrito, já tinha determinado: olha, esses daqui são meus. É por isso que Jesus fala: eu morri por você. Eu morri por você, escolhido, a quem o Pai trouxe a mim, eu não vou lançar fora. Eu morri por vocês, por muitos que entendem, que compreendem e que compreenderão o meu sacrifício. Amados, na ressurreição, Jesus atravessou o espaço-tempo e tudo
o que ele viveu e pregou começou a fazer sentido. Entre a sexta-feira e o sábado, Jesus mudou a concepção do Hades, levando os salvos para o paraíso, como eu disse agora. Lembram-se do que ele falou para o ladrão da cruz? Hoje estarás comigo no paraíso. E com todo o poder, o seu espírito voltou para o seu corpo, domingo de manhã. E esse corpo agora é glorificado, que não precisava, queridos, que a pedra fosse removida, mas assim o anjo fez para facilitar, para provar para todos que a tumba estava vazia. A morte foi vencida, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. A ressurreição, querido, significa para nós a Páscoa. Acontece no domingo de manhã e não na sexta, no pôr do sol. A Páscoa para nós é no domingo de manhã. A ressurreição aconteceu no domingo de manhã. Jesus apareceu para João no Apocalipse no domingo de manhã. No domingo de manhã, Paulo pedia para que as igrejas do seu tempo arrecadassem dinheiro para ajudar outras igrejas, para ajudar os irmãos que estavam ali. É o dia do Senhor, é o domingo de manhã. A ressurreição significa que agora todos têm acesso a Deus mediante a fé no Cristo ressurreto. Que as mulheres, as crianças, os estrangeiros também fazem parte desse corpo, o corpo de Cristo, e também fazem parte do reino de Deus. A historicidade da ressurreição de Cristo pode ser contestada por muitos, menos por aqueles a quem o Espírito Santo testifica e convence que são livres da escravidão do pecado, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gostaria que o Alex viesse aqui. Louvado seja o teu nome. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar pelos enfermos. Nós vamos orar por vocês. Estaremos orando uns pelos outros. Mas eu quero pedir que antes dessa oração você se coloque de pé. Começa a visualizar a tumba vazia. Pela fé, você chegando até aquele lugar e olhando, e o Espírito Santo testificando no teu coração: Ele vive, Ele vive, porque Ele vive, Bob. Lembra? Coloca para mim aí, Júlia. O Espírito Santo testificando no teu coração, no meu coração. Olha o que a letra diz, irmãos. Eu quero ir no coro primeiro, depois nós voltamos.